Oi, Adalberto aqui novamente para a gente falar um pouquinho agora de como controlar o dinheiro quando você está nessa fase de estudar. É muito difícil para a gente estudar quando a gente tem influência de fatores externos. Já não basta aquela problemática toda de você ter uma overdose de informação que você precisa reter na tua memória por tempo suficiente para você se dar bem na prova. Ainda existem esses fatores externos atrapalhando. Que fatores são esses? Problemas de relacionamentos, problemas com a sua família, problemas com a sua esposa, o seu marido, com seus filhos. Agora existe um problema que eu percebo que é assim, muito prejudicial, que é quando você sente a falta do dinheiro. Quando o dinheiro que entra não é suficiente para suprir as tuas necessidades. Como lidar com isso e continuar estudando ao mesmo tempo? Bem, então eu já te adianto uma coisa, não dá para fazer essas duas coisas simultaneamente. Então a ideia é que você pare e consiga resolver esse problema financeiro. Então não adianta você pensar em ganhar mais, exercendo mais atividades. Você já está estudando com esse objetivo. Então você precisa, durante esse tempo, durante esse intervalo de hoje até a hora que você passar num concurso, se controlar financeiramente. Então como é que faz isso? Primeiro, diminua significativamente aqueles gastos supérfluos. Então, para você entender o que são esses gastos supérfluos, você vai ter que anotar. Você vai ter que saber exatamente quanto que você está gastando, por exemplo, indo ao cinema. Não que ir ao cinema seja alguma coisa inteiramente supérflua, você tem que ter os seus momentos de lazer, mas você tem que dosar isso. Talvez você não deva ir ao cinema todo final de semana. Não importa exatamente quanto você ganha, e sim como que você gasta o que você ganha. A relação entre o que você ganha e o que você gasta é que torna você uma pessoa mais estabilizada financeiramente. Então você tem que dar um jeito de fazer com que o pouco que você tem seja muito bem utilizado. E isso vai te dar paz para você poder estudar. Então veja, eu não estou preocupado aqui em acertar a sua vida financeira. Eu estou preocupado em manter a tua cabeça tranquila para que você possa se concentrar no estudo, porque não tem jeito. Se está faltando grana, é difícil demais você continuar estudando e tendo um aproveitamento bom. Então é o seguinte, não dá para você resolver o problema como um todo, mas dá para você focar em pequenos pontos para tentar minimizar essa situação. Então assim, você tem dívidas? Então olha, para e negocia essas dívidas. Quando você negocia suas dívidas, divide, parcela as tuas dívidas, a tua mente fica mais tranquila, porque você se organizou. A ideia é manter a sua mente ciente daquilo que você está fazendo em relação ao problema financeiro que você tem, para que você possa atingir essa paz e ter um aproveitamento legal. Uma outra ideia talvez seja que você venda algumas coisas. Muitas vezes nós temos mais coisas do que necessitamos. Talvez fosse um momento de você rever os seus armários, rever as suas coisas, para saber se você não pode se desfazer de algo. Se desfazer de um carro, por exemplo. Será que você realmente precisa desse carro durante esse período? Você não tem andado bastante de ônibus, bastante a pé, e isso não tem resolvido? Será que o carro, neste momento que você está com problemas financeiros, não está sendo um luxo para você? O problema está na fonte, não está entrando o dinheiro que deve entrar? Bem, se o seu processo de estudo é um projeto de longo prazo, talvez fosse interessante você não ter medo e mudar o emprego que você está para tentar ter uma entrada maior. É difícil tomar essas atitudes, né, de mudar o emprego. Mas talvez seja isso que você deva fazer. Não, mas você talvez seja uma pessoa insegura, que não tenha a força de vontade suficiente para fazer algo tão arrojado quanto abrir mão de um emprego numa situação tão difícil que o país está hoje. O que você tem que fazer é administrar os recursos que você tem de uma forma diferente.
É isso. Espero que essas poucas palavras tenham te ajudado de alguma forma. Ok? Um abraço.